Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado novamente pelo seu prestígio, pela sua atenção. Desde logo quero agradecer você que participou conosco pelo Facebook, vai aparecer aí na sua telinha, você anote, continue participando. Nosso programa até foi um pedido reiterado no Facebook para trazermos aqui novamente a discussão da comunicação não violenta. Nós estamos vivendo num mundo muito violento, todos nós sabemos disso, nos deparamos com noticiários que chegam a nos entristecer até, com tanta notícia de violência, com tantas coisas que nós acabamos vivendo no nosso dia a dia. E isso acaba entrando para dentro da nossa casa e acaba distorcendo uma realidade e modificando alguns valores. E por conta disso, o que nós queremos nesse programa é discutir realmente qual é a importância dessa empatia, dessa vontade de eu lidar com outra pessoa. Se eu me preocupo com o meu vizinho, não me preocupo. O que eu sei é que essa questão de comunicação não violenta, o SICOM, o Rubens Moscatelli está aqui conosco, nosso comentarista, e ele já vai poder falar sobre isso já, tem estado à frente disso. Como? Ministrando cursos a esse respeito de comunicação não violenta. Como que a gente vai lidar com isso? Rubens, obrigado pela sua presença novamente. As suas considerações iniciais. É sempre importante, José Roberto, que a gente possa tratar a questão da comunicação ou até mesmo da interação entre as pessoas no condomínio de uma maneira a repensar aquilo que a gente vem fazendo no dia a dia. Então, por isso que esse programa hoje destinado à comunicação não violenta é importante. Só para um breve aspecto, lá no curso nós damos pelo menos uma palestra, uma psicoterapeuta que tem um trabalho nessa área e que mostra para as pessoas o quanto nós nos distanciamos uns dos outros sem perceber. E essa é uma realidade que a gente vive hoje. Até dentro de casa. Se você for ver, eu tenho visto em lugares que eu vou, criança, adulto, pai, mãe, filho, avô, todo mundo lá com o seu aparelho, se comunicando às vezes até pelo aparelho. Não falam mais, não há mais aquela coisa natural que existia. Então, isso é que tem que ser repensado também. Muito bem. E para nos auxiliar nisso, nós trouxemos aqui Juliano Coccaro, é um jornalista, além disso, um pastor presbiteriano, mestre pelo Calvin Seminário de Michigan, está 4 dias recentemente voltado de lá, passou 2 anos nos Estados Unidos estudando. Nós vamos poder tirar aqui todas as informações, como que também o jornalista e um homem ligado diretamente a estudo das relações humanas, e mais do que isso, um teólogo, vai poder nos ajudar. O que eventualmente está acontecendo nessa sociedade, nesse mundo pós-moderno que a gente chama, que está mexendo aí na sua casa? Muito bem-vindo. Vou chamá-lo de Juliano, reverendo Juliano, pastor Juliano, como ele chama? Juliano, tá bom. Juliano, muito bem-vindo, viu, Juliano? Muito obrigado. Muito obrigado. Vou de antemão já fazer a primeira questão. Você acha que essas questões que nós estamos vivendo, dessa sociedade pós-moderna, essa sociedade da informação, esse Big Data, deixa eu explicar para você, esse negócio de Big Data, sabe o que é isso? É todas aquelas informações que estão na internet, elas têm uma convergência, e ninguém é dono disso, mas a gente fica sabendo de tudo, todo mundo vê tudo, todo mundo faz tudo. O que isso tem interferido nessa comunicação entre as pessoas? Família está perdendo seus princípios. O que você entende sobre isso? Rubens pontuou, eu acho perfeito a pontuação dele, porque a gente vive num período paradoxal, porque ao mesmo tempo em que a era que a gente vive, a era da comunicação, ao mesmo tempo nunca houve tanta falta de comunicação dentro de casa, dentro dos ambientes de trabalho, nas ruas. Nós temos perdido, nós temos destruído as pontes de comunicação que nos ligam. Por isso que eu digo que é um período muito paradoxal. Hoje a gente tem o Facebook, que é a maior rede social da história da humanidade. Nunca houve tanta gente envolvida numa mídia social como no caso do Facebook. Aproximadamente 1,3 bilhão ou 1,4 bilhão de pessoas
hoje estão dentro do Facebook. Ligados na mesma rede. Na mesma rede, mais adeptos do que o catolicismo romano que tem aí, ou o cristianismo que tem 1.2, 1.3. Então a gente, ao mesmo tempo em que nós estamos ligados, conectados, nós estamos distantes. As nossas pontes têm sido destruídas, isso se revela muito bem dentro de casa. Hoje é muito difícil, seja de manhã, à tarde ou à noite, a família sentar-se para comer junta. É muito difícil hoje você ver um pai perguntando para o filho como que foi, o que aconteceu na sala de aula. Exatamente. É muito difícil perguntar para a esposa como que foi o dia dela, para o esposo. Então, a grande preocupação que nós temos hoje é entender melhor por que essas pontes de comunicação têm sido destruídas e por que nós temos cavado grandes abismos entre nós pela falta de comunicação. É isso que a gente vai tentar tratar. E olha que coisa interessante. E aqui eu já queria também passar para o Rubens, porque a tônica da comunicação não violenta, ela tem como fundamento a cooperação. Então quer dizer o quê? Hoje nós vivemos extremamente ligados em comunicação e, como o Juliano falou paradoxalmente, desligados das pessoas, mas intimamente ligados na comunicação, só que tem uma grande responsabilidade nossa nisso. Por quê? Nós deixamos de ser emissores, né? Ou receptores. Quer dizer o quê? Você está me assistindo aí na sua casa, você está recebendo uma imagem, não está interagindo comigo, não é? Agora, quando você passa a ser emissor, que é isso que a rede social faz, a gente precisa entender qual é a qualidade desses emissores. E, Rubens, o programa é viver em condomínio. Sim. E a palavra é essa. Nós temos conseguido viver bem. Você acha que ainda há muito caminho culturalmente? E fala um pouquinho dessa questão também dessa comunicação não violenta. Olha, a questão principal dessa comunicação não violenta, como eu pontuei no início, é reativar aquilo que é o primordial, que é o contato humano. Sem isso, não existe. Se você pegar qualquer livro ou qualquer história mais antiga, o mito da caverna ou o que seja, você vai perceber que, se não houver uma interação, a humanidade não vai sobreviver. Não só como nós a conhecemos hoje, mas de uma maneira... Interação pessoal. Interação pessoal. Né? Você poder eventualmente sentar com a sua família, tudo bem, o tempo pós-moderno, correria, só que nós temos que quebrar o ritmo. Cada um de nós, lá dentro de casa, começa lá. Porque, veja, o condomínio, hoje, nós estamos falando aqui de Facebook com 1,4 bilhão e tudo mais, isso. O mundo tem 7 bilhões. Então, todos conectados, somos todos um condomínio. Só que a gente não se dá conta disso. Exatamente. Porque acaba setorizando, tudo bem, eu vou lá, e tem um determinado interesse, coloco na rede social, aquilo acaba se direcionando para mim de uma maneira brutal, até dos pop-ups e tudo mais, e dos interesses que vão se agregando, e eu consigo ter uma comunicação melhor com quem está na China do que com quem está do meu lado. E agora, eu acho que... Só para concluir, e a comunicação violenta acaba sendo por aí. Por quê? Porque, poxa, se eu ficar ligado muitas horas em rede social ou em smartphone, qualquer coisa, eu acabo não interagindo com quem está próximo de mim. Exatamente. E outra, você sabe que tem um ditado que meu avô dizia que o uso do cachimbo faz a boca torta. Né? Verdade. É antigo, mas é que eu tenho muito boa memória, não é questão da minha idade, não, é que eu tenho boa memória mesmo. O Juliano, ele é pastor na Igreja Presbiteriana Jardim de Oração aqui em Santos. Mas eu não queria dar só uma questão religiosa, mas eu não posso deixar de passar por isso. Porque, sabe por quê? Gente, a coisa está acontecendo de uma forma tão descontrolada que as pessoas... Vou dar um exemplo e vou passar para o Juliano. Você está lá no seu Facebook, você começa a ver tanta gente bacana, amiga, viajando. Eu não sei qual o sentimento pode despertar em alguns. De alegria, de inveja, não sei. Acho que dá um misto de sentimentos. E outra, alguns comentários desnecessários, alguma coisa que não faz bem para você. Isso uma outra coisa que é interessante. Você bloqueia alguém como seu amigo e você encontra ele no elevador. E agora? Deixou de ser amigo? Ou só deixou de ser amigo virtualmente? É amigo necessariamente ali, naquele ambiente? Isso tudo gera. Juliano, está faltando Deus no povo? O que está acontecendo? A gente tem que pontuar várias razões. Acho que
Uma primeira razão, não em ordem de importância, é a questão sociológica mesmo. A sociedade mudou, vivemos na era da informação, as pessoas estão cada vez mais isoladas na frente de suas telas, isso a gente pode ver em todos os lugares. A gente vive a geração do selfie, né? Acho que o ano retrasado essa palavra selfie foi escolhida como a palavra do ano pelo dicionário Oxford. Então, exatamente, selfie é uma foto que você tira de você mesmo para expor em mídias sociais. Então a gente vive essa geração mais narcisista, mais egoísta, mais egocêntrica, mais centrada em si mesmo por várias mudanças no tecido social. E a segunda razão, que eu acredito que seja mais importante, é uma razão que eu chamaria de teológica. Jesus, em Mateus capítulo 24, diz que com o passar dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. E parece que isso tem de fato acontecido. Cada vez que a gente olha para a história da humanidade, claro que as atrocidades elas oscilam na história, mas hoje as pessoas estão cada vez mais centradas em si mesmas, né? Jesus disse assim, o que você quer que as pessoas façam para você, você deve fazer para elas também, que a gente chama de lei régia. Então, eu tenho plena certeza que se nós olhássemos por exemplo de Cristo e buscássemos em Cristo o modelo dessa comunicação não violenta, nós encontraríamos o equilíbrio certo para harmonizar as nossas relações humanas. E um outro detalhe de tudo isso. Geralmente a intolerância que a gente tem em relação às pessoas se dá pelo fato de nós acharmos que nós somos melhores do que elas. É o nosso orgulho farisaico. Por que nós somos tão intolerantes? Porque nós achamos que aquilo que elas fizeram é uma coisa tão terrível que nós jamais faríamos. Basicamente é assim que funciona a nossa cabeça. Eu não faria o que ela fez, por isso que eu estou tão revoltado com ela. E quando a gente olha para o Evangelho, quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que a gente não é o bom o suficiente. A gente não é melhor do que a outra pessoa. Talvez ela tenha, o marido tenha feito, a mulher tenha feito, os filhos tenha feito, o vizinho de baixo, o vizinho de cima tenha feito, mas eu sou tão mau, eu sou tão ruim, eu vou usar uma palavra aqui que é impopular, eu sou tão pecador quanto aquela pessoa. Então a nossa intolerância, a nossa falta de comunicação, nosso ódio, o nosso desprezo, a nossa arrogância, tem muito a ver com a autoestima, com a concepção muito alta que nós temos de nós mesmos, sem nos colocar no mesmo patamar que todas as outras pessoas. Ô Rubens, eu vou querer ouvir a sua opinião, o telespectador também, mas o programa está correndo, é muito rápido, nós vamos ter que fazer um intervalozinho. Não sai daí que você vai ouvir a opinião do Rubens daqui a pouquinho com isso que o Juliano falou. Daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com.
A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o nosso programa Viver em Condomínio, aqui na TV Com, canal 11 da NET. Repito para vocês, querem participar conosco, dar opinião, emitir suas críticas, elogios também, né? Porque a gente também gosta de ser elogiado, não é só criticado. Anota aí no Facebook, está aí na sua telinha, pode entrar em contato conosco, também pelo SICOM, pelo e-mail, pelo Facebook, é sempre um prazer. Esse programa ele está indo ao ar exatamente por um pedido seu. Muito obrigado, e o tema de hoje. No nosso intervalo, o Juliano estava falando e tratou de uma abrangência nessas relações de esfriamento das relações humanas. Rubens, você entende da mesma forma? Ela tem, como foi falado aí pelo Juliano, várias razões, assim, distanciamento das pessoas, né? A questão da religiosidade, a questão do individualismo, a mudança da estrutura da família. Veja, hoje, se você pegar uma família há 30 anos atrás, normalmente quem trabalhava, o cabeça da família era o homem, ele que trabalhava, e a mulher se destinava a ficar em casa para cuidar do lar. Essa mudança hoje, você está ombreado, homens e mulheres iguais, quer dizer, em direitos e obrigações. Ok. Só que causa um estranhamento. Por quê? Porque o ser humano não está acostumado, a espécie não está acostumada com essa igualdade, porque alguém tem que cuidar de quem? Da cria. Da prole. Tanto faz ser homem ou mulher, eu não tenho essa... Claro que não, certamente. Mas alguém tem que cuidar. E aí precisa se dividir. Exato. E aí, só que as duas pontas estão preparadas para isso? Então, só que ao mesmo tempo você tem um outro aspecto que eu acho mais problemático, questão econômica. O pai e a mãe vão trabalhar porque precisam do dinheiro para você ter um conforto maior. Não é que, não vou julgar se a mulher tem que ficar ou não, ou se o homem tem que ficar ou não cuidando disso. Os dois têm que cuidar. Os dois têm que olhar e perceber. Vai formar família, tem que pensar nisso antes. Ok. Não, vamos ver onde é que vai dar. Dá nisso que está acontecendo. Então, e tudo isso reflete lá dentro da nossa casa e da forma como nós nos relacionamos. Sim, mas isso é a estrutura básica, né? A família, depois da família vem religiosidade, depois da religiosidade tem a parte econômica, mas a gente tem que priorizar. As questões, sem dúvida, são principiológicas. Sim. Nós vamos entender quais são os princípios que regem as nossas vidas, não é? E isso que a gente, na hora que se relaciona com as outras pessoas, com o meu vizinho, de cima, de baixo, do lado, com o meu síndico, com o porteiro do condomínio. Aliás, esses dias teve o Dia do Porteiro, né? A gente tem que homenageá-los, né? Porque são pessoas importantíssimas no convívio social. E outra, hein? Né? Em questão de comunicação, não tem igual o porteiro. Com certeza. Ele sabe tudo. Com certeza. E que hora chega, que hora sai, que hora na verdade, entra, é a função dele, né? Ele tem que ter essa informação. Obviamente, quanto mais treinado ele for, menos informação desnecessária ele vai passar. Exatamente, é esse o ponto. Agora, sabe que você tocou num assunto interessante que eu queria abordar? Você falou de criança. A criança é sempre alvo de uma alegria tremenda. Sim. E de uma energia, então, que não dá para se contar. E ela faz barulho. Exatamente. E aí, como é que a gente lida com o barulho das crianças? Você acha que isso pode gerar alguma coisa? O que você acha, Juliano? Você tem filhos pequenos. Posso acrescentar só um detalhe? Acrescenta, claro.
E hoje ainda com a estrutura física dos condomínios, dos prédios novos, com drywall da vida, que você ouve o teu vizinho do 5 andares abaixo ou 5 acima. Isso. Tudo e isso, aí, né? como é que fica a tolerância? Você já foi criança um dia, né? Como que eu lido com essa comunicação não violenta? Juliano, o que você pensa disso? Você tem filhos pequenos, Eu tenho né? 2 meninas. Os meus já estão maiores, viu, gente? Mas fazem barulho também. Uma de 7 e uma de 2,5. Há 4 dias, um dia depois de você chegar, né? Chegar no Brasil, tá com as minhas filhas, e nós estávamos acostumados a morar no que a gente chama lá nos Estados Unidos de basement. Então, a gente podia fazer barulho, que o barulho não subia nem descia, é terra. Ficava né? onde estava, É bem acústico. E aí a gente mudou para o apartamento, para o 6º andar. No primeiro dia que a gente estava lá, o que aconteceu? Tocou meu interfone, aí o porteiro ligou, todo sem jeito. Eu sei que é o primeiro dia de vocês aqui. Bem-vindos. Eu não sei nem como falar isso, mas olha, a moça que mora embaixo está reclamando do barulho das crianças e etc e tal. Num primeiro momento eu fiquei bem nervoso, bem chateado. Ora, acabei de chegar aqui, será que a moça não um tem... choque cultural. 2 anos no outro país, A mínima fagulha de tolerância, de paciência. E aí depois eu pensei e lembrei daquilo que Jesus falou. Aquilo que você quer que as pessoas façam para você, faça para elas também. Ok, perfeito. Qual foi a minha decisão? Falei, sabe de uma coisa? Eu vou descer e vou conversar com ela. Só que as pessoas vivem tão traumatizadas com a violência, tão traumatizadas, que na hora que eu bati na porta... Ela falou, pronto, e ela abriu a porta. Lá vai um briguento aqui. Ela olhou para minha cara e falou... Oi, pois não? Eu falei, foi a senhora que reclamou do barulho? Não, eu não reclamei do barulho. Eu só achei estranho porque a antiga moradora não tinha filhos e perguntou. Eu falei, não, a senhora tem toda a razão. Se eu morasse também embaixo de um apartamento com crianças correndo, eu ficaria do mesmo jeito incomodado. Então a senhora tem razão de reclamar, a senhora tem razão de achar estranho. Deixa eu só falar uma coisa, eu acabei de chegar de fora, a gente morava num outro contexto. As crianças não estão acostumadas, a gente está readaptando e eu estou lutando por isso. Então eu dou a liberdade para a senhora, quando houver um incômodo, por favor, toca no meu interfone que eu vou tentar controlá-las. Para eu poder fazer a correção ideal. Exatamente. Rubens, isso que é comunicação não violenta? É por aí. Você tem que quebrar o gelo. Esse medo que as pessoas têm, porque ao mesmo tempo que elas se acham no direito de reclamar e estão dentro da razão delas, quando você muda um contexto, óbvio que causa uma perturbação nas relações. Por outro lado, também a gente tem que mostrar que não somos irracionais, não somos bichos. Então o que o Juliano fez aí, eu acho que ele fez certo. Ele chegou lá, deu a cara, falou, olha, sou eu, estou aqui e tal, o que precisar vamos resolver. As pessoas não fazem mais isso. E a gente não pode deixar de enaltecer a pessoa também que o recebeu bem. Com certeza. Também, porque ali é uma via de mão dupla. Mas veja, ela demonstrou que a grande parte das pessoas tem demonstrado. Por exemplo, e eu vejo isso muito na relação do síndico. Muitos condôminos se veem incomodados por qualquer situação dentro do condomínio, seja de vizinhança, seja o que for. E elas vão reclamar informalmente com o síndico para que o síndico vire a barreira deles. O xerife, o super-herói, sem que elas tenham que se indispor com o vizinho. Que tá fazendo barulho, liga para o síndico, fala, vai lá falar se em meu vira lugar. Lá. Não, se vira lá. Isso. Ó, aqui está dizendo no regulamento interno que não pode fazer barulho e está acontecendo. Só que as pessoas, na hora que passam para um outro, no caso o síndico, elas estão apresentando 2 problemáticas. Primeiro, que não estão se declarando, olha, eu, morador do apartamento número tal, tendo em vista o código lá, o regulamento interno no artigo tal. Então já não está se colocando para ajudar o próprio síndico. Vamos pensar que o Juliano não fosse uma pessoa de bom trato, fosse um bagunceiro. O que ia acontecer? A primeira coisa seria o início de uma discussão. Mas vamos imaginar, em vez de falar com o Juliano, falasse com o síndico. O síndico fosse lá para aplicar a regra do regulamento interno, só que não tem embasamento, não tem prova, não tem quem denunciou, por que foi, por que não foi. Nada. Aí quer dizer, eu vou lá, me disponho com ele. Sim. Não que eu tenha que ter medo ou nada, tem que ter respeito. Exatamente. Mas ao mesmo tempo tem que dar embasamento. Então essas questões da violência propriamente dita, elas atemorizam todo mundo. E aí todo mundo acha que pode fazer tudo. Dentro do condomínio não pode.
Tem regras, né? Tem Temos regras. que cumpri-las. Tem regras sociais. Se você vai fazer tudo que você tem ideia de fazer, quando você anda na rua, hoje eu não quero vestir roupa, vou andar pelado por aí. Será que essa regra social, eu posso implantar a minha vontade, há uma sanção na regra, claro, sim, exatamente. Então, se a gente pensar nisso, a gente tem que ver como é que a gente age dentro de casa e a partir daí começar a baixar a guarda. Né? O grande problema das pessoas é o seguinte: bom, eu vou baixar a guarda, o outro não vai. Então, mas aí alguém tem que começar. E esse exemplo aqui foi muito providencial na abordagem do programa, naquilo que a gente quer realmente tratar. Agora, qual a solução? Nós temos ainda 2 minutinhos para já acabar o programa. E você vê como o tempo é violento conosco, né? É um negócio muito rápido. O que a gente aqui pode tentar mostrar para os nossos telespectadores uma forma de a gente minimizar esses efeitos, não é? Porque é exatamente esse caminho. Eu tenho que falar, tenho que ir lá estar aberto. E pronto também para não ser bem recebido, não é? Porque certamente você foi com esse propósito. Mas você que nos assiste, que tem lidado com ou problemas com maior ou menor... Eu só lembrei de um ditado antigo, você falou do cachimbo, da boca torta. Isso. Eu lembrei de um outro antigo também, que a gente tem que exercitar muito. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. É isso aí. Então, começar a ouvir mais e falar menos. Concorda, Juliano? Concordo, absolutamente. É assim mesmo. A anatomia do corpo já fala por si só. Ela ajuda, né? Ela ajuda. E o que você acha que a gente pode falar para eles aí no sentido de vamos minimizar, vamos nos relacionar melhor, essa empatia, vamos pensar no nosso próximo? Sem dúvida, você olhar para a pessoa e se colocar no lugar dela. Eu sempre, na igreja, eu prefiro falar mais como pastor nesse caso que como jornalista. Eu insisto na igreja, ser um cristão, viver a sua espiritualidade, não é só entrar dentro de um templo religioso, entremeado entre 4 paredes, levantar as mãos, orar, cantar, ler a Bíblia, tudo isso faz parte de um exercício religioso, da vida cristã. Mas ser cristão é ser discípulo de Cristo, ser parecido com Cristo. Ser discípulo de Cristo é você cumprimentar o porteiro, é você respeitar o vizinho de cima, o vizinho de embaixo, é você dar bom dia para a faxineira, é você fazer bem ao seu próximo. Porque se a gente não vive dessa forma, tudo aquilo que a gente fala em termos de religião é completamente vão. Então, ser cristão é espelhar o caráter de Cristo, é amar o outro, é se colocar no lugar do outro, tratá-lo com carinho, com respeito, tê-lo em consideração. Eu acho que muitas coisas mudariam a partir do momento que a gente viver dessa forma. Muito ótimo. Olha, eu queria dar uma informação para vocês. O sindicato, ele tem um curso que trata dessa experiência de comunicação não violenta e pode levar isso lá para dentro do seu condomínio se você não quiser ir até o sindicato. Como é que funciona isso, Rubens? Rapidamente, por favor. Na verdade, a pessoa entra em contato conosco e temos que ver a viabilidade técnica, porque quem faz a palestra é uma pessoa, um profissional que não é ligada diretamente ao sindicato. Existe a palestra e é só fazer contato lá no sindicato, via e-mail, via telefone, a maneira que você achar mais interessante. Rubens, muito obrigado por ter vindo, viu? Novamente, seus comentários sempre abrilhantam o nosso programa. Obrigado, viu? Nada, Querela, estamos às ordens e até o próximo programa com outros assuntos também muito relevantes. Juliano, foi uma honra receber o nosso programa. Muito bem-vindo ao Brasil novamente, não é? Obrigado. A sua comunidade, Obrigado. As suas considerações finais e, repito, nós traremos você novamente no programa para poder enriquecer como pastor e como jornalista. Tá certo. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado aos dois e muito obrigado a você que nos assiste. Muito obrigado. Gente, terminamos mais um programa. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu prestígio. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.